dentro da nossa realidade. Se Deus é soberano e sabe todas as coisas e tem o controle de todas as coisas estão debaixo do seu governo, nada ocorre sem que Deus saiba e sem que Deus permite, para que devemos orar? Se Deus tem o controle e a determinação de tudo sobre a terra, por que oramos? Se você pensar na soberania de Deus, você chega a esse pensamento, claro, se você pensar de forma rasa, não é verdade? Se todas as coisas está determinada por Deus, se quando nascemos, Deus conhecia todos os dias da nossa vida, e a palavra de Deus diz que todos os dias da nossa vida já foram escritos por Deus, por que então devemos orar? Se Deus é todo poderoso, por que oramos? Nós muitas das vezes oramos, insistimos, suplicamos, e muitos até jejum para que Deus atenda as suas orações, não é verdade? Quando agem assim, me leva a entender que se não fizer essa súplica, essa luta, essa insistência, Deus não vai dar. Se Deus não vai dar algo que pedimos, a não ser por meio dessa insistência, a não ser por meio dessa súplica, a não ser por meio do sacrifício, a não ser por meio até de longas orações e jejuns e longas vigílias, se Deus não vai dar a não ser por isso, me parece então que Deus não tem coisas boas preparadas para nós. Me parece que é contraditório quando a Bíblia diz que tudo que é bom provém de Deus. Toda boa dádiva vem do Pai da luz. Como que tudo que é bom vem de Deus, mas Ele espera que nós passamos por esse processo de insistência? Porque temos que fazer conhecidas as nossas petições diante de Deus. Se tenho que tornar conhecida, então Deus não conhece? Se Deus não conhece, Ele não é onisciente, então? Se Deus não conhece, então Ele não tem todo o conhecimento e toda a sabedoria? Então Deus não é um Deus que conhece todas as coisas até o final dos últimos dias da terra? Se tenho que fazer conhecidas as minhas petições diante de Deus, então existem coisas ocultas na minha vida que Deus não sabe. Precisamos entender o que é a oração, não na visão que muitos têm. A oração para muitas pessoas, e agora eu começo a explicar todos esses pontos que eu levantei, para fazer você pensar, para te dar respostas. Amém? Quis ativar os seus pensamentos para indagar, para que você passe a indagar, a questionar a religiosidade, a forma que a religião vê a oração, para te mostrar como Deus vê a oração. A oração não é o fim e o meio Deus. Muitas pessoas usam Deus como meio para a resposta das suas orações e para alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, uma vida melhor. Deus não é o meio. Deus, Ele é o objetivo. Deus deve ser o objetivo das nossas orações. A maioria de nós oramos como recurso para conseguir algo bom de Deus. E se essa for ainda a sua visão a orar, você ainda não entendeu o que é a graça. Você ainda não entendeu o que Cristo realizou. Você ainda não entendeu o que é a obra da redenção. Se você ainda ora como ferramenta, como moeda de troca para conseguir de Deus aquilo que você quer, este Deus que você está clamando não é o Deus da Bíblia, que diz que se alguém sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste.
A impressão que eu tenho, quando oram, estão orando a Deus, acreditando que é o Deus da Bíblia, mas não é o Deus da Bíblia como Deus se mostra na Bíblia, porque o Deus da Bíblia tem o controle de todas as coisas. O Deus da Bíblia Sagrada é o Deus soberano e absoluto. É o Deus que diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Jesus não se tornou Cordeiro morto depois do pecado. Jesus não se tornou Cordeiro morto quando morreu na cruz do Calvário. Ali se materializou o que Deus já tinha planejado. Isso mostra soberania de Deus. Isso mostra onisciência de Deus. Consegue compreender, sim ou não? Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ali só está a manifestação visível de algo que Deus já havia proclamado, de algo que Deus já havia projetado, de algo que Deus já havia arquitetado. Deus é o grande arquiteto, arquitetou todas as coisas. E quando Jesus foi à cruz, foi apenas a manifestação visível de algo que Deus já havia projetado. Amém, querido? Por isso, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes de Adão pecar, Jesus já sabia que seria o Cordeiro que iria morrer. Adão não havia nem pecado, e Deus e Jesus já sabia, e Deus já dizia que ele era o Cordeiro morto. O que mostra isso? Um Deus soberano. Bom, se Deus é Deus soberano, como que eu tenho que mudar algo na minha vida através da oração? Por que eu necessito então orar para receber alguma coisa de Deus? Por que então eu preciso orar para mudar algo que está acontecendo na minha vida? Ora, se Deus planeja todas as coisas, mas depende da minha oração para que mude as coisas na minha vida, então esse Deus não é Senhor absoluto. Eu dirijo as manifestações de Deus através das minhas orações. Não é isso que dá a entender, sim ou não? É assim que muitas pessoas se comportam, não de forma inconsciente. Por isso fiz esses questionamentos, por isso fiz essas indagações, para que você verifique se a forma com que você se relaciona com Deus através da oração não é de forma religiosa e não de forma bíblica. A oração não é um fim para possuir algo de Deus, como se Deus não quisesse, mas nós vamos ver aqui que a oração, o objetivo dela é a relação de vida de pai com filho, de filho com pai. Você provavelmente, quem é casado aqui? Quem é casado? Quando você vai conversar com a esposa ou com o esposo, às vezes, antes dele falar algo para você, você já sabe o que ele vai falar, não é verdade? Se conhece tão bem que hora que você olha e ele diz, quero falar com você, você já deduz que ele vai falar. Acontece isso ou não acontece? E a esposa, vice-versa, acontece ou não acontece? Mas aí você diz, não precisa falar? Porque eu já sei. Você quer ouvir do mesmo jeito. Por quê? Porque o ato de ouvir revela o ato de amor, de atenção e de relacionamento que você quer manter com aquela pessoa. Então, nunca use a oração acreditando que você convencerá Deus de algo, porque Deus não se convence de nada. Deus é Senhor absoluto. Mas use a oração como meio de relacionamento com Deus. Quem tem filho sabe do que o filho necessita antes do filho pedir, não é verdade? Ou as necessidades dos seus filhos não estão aos seus cuidados, ou não fazem parte da sua agenda. As necessidades dos filhos fazem parte da agenda do pai. O pai já se programa, meu filho vai precisar disso, meu filho vai precisar disso tal tempo, vai precisar daquilo tal. O pai já tem na sua agenda o cuidado do seu filho, é ou não é verdade? E por que Deus não teria isso? E por que eu tenho que me relacionar com Deus diferente? Se nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está no céu.
precisamos sempre lembrar da soberania de Deus e da responsabilidade humana. A oração não é um meio pelo qual você compra Deus. A oração, a súplica ou até mesmo os seus jejuns não é a moeda de troca para conseguir de Deus o que você quer, mas deve ser o relacionamento, o meio pelo qual você se relaciona com Deus nas suas necessidades. É o meio pelo qual você se relaciona com Deus nos seus anseios. E quando você faz as suas necessidades serem conhecidas diante de Deus, ali você está relacionando com um Pai que sabe que você necessita e que vai dar para você, e que vai te abençoar, e que vai abrir as portas, e que vai abençoar a sua vida, embora você não tenha pedido. Mas neste momento, você mostra que você realmente se relaciona com o Pai, diante dos seus anseios, diante das suas necessidades. Conseguiram compreender? Muda a visão de oração, troque a visão de oração da religiosidade que é impregnado em nós, e nós temos isso como cultura. Vamos falar com Deus para que Deus dê algo, como se Deus não quisesse. Vamos pedir para Deus que Ele abençoa, como se Deus não fosse abençoar. Deus te abençoa, ainda que você ficasse mudo. Mas quando Deus ordena que você ore, mas quando Deus ordena que você faça as suas petições serem conhecidas, Deus está dizendo: eu quero me relacionar com você diante das suas necessidades. Eu tenho que ser a relação sua no momento de anseio, no momento de necessidade. Eu quero comunhão com você nesse tempo. Amém, queridos? Não é para você chegar diante de Deus e usar a oração como uma ferramenta de convencimento de Deus, mas a oração é o meio, é o contato que você faz com Deus diante dos seus anseios. E se Deus vê que ainda não é tempo, como o pai vê muitas das vezes que não é tempo do filho ter certas coisas, o pai quer continuar se relacionando com o filho naquele anseio dele. Estão me compreendendo, sim ou não? Meu filho tem 13 anos, quer trabalhar, fica o tempo todo: pai, me ensina a fazer um currículo. Eu preciso aprender a fazer currículo, porque eu quero trabalhar. Por que você quer trabalhar? Porque eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Com 16 anos quero tirar carta. 16 anos? É, porque eu ouvi falar que pode. Você acha que eu vou dar isso para ele? Ele poderia até trabalhar com 13 anos, eu comecei com 12, mas são outras realidades. Não é verdade? Sim ou não? São outros tempos. É claro que quando eu olho para ele com 13 anos, eu vejo mais sábio do que eu, mas talvez menos responsável do que eu. Não sei se é coisa de pai, mas é assim que olho. Estão me compreendendo, sim ou não? Então, o que acontece? Eu sei que não é o tempo, mas tenho na minha agenda o cuidado dele quando chegar o tempo. Da mesma forma, Deus conosco. Amém? Nas nossas necessidades, devemos estar diante de Deus, mas não entenda que quando você vai falar das suas necessidades para Deus, Deus já não saiba das suas necessidades. Não tenha Deus como alguém humano que só vai conhecer dos seus anseios na hora que você abrir os seus lábios. Deus não é homem, Deus é soberano. Digam glória a Deus. Devo orar sim, mas repito, não como um ato de convencer Deus, mas como um ato de me relacionar com Deus nos meus anseios e nas minhas necessidades. Olha para a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois que gostam de orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa, já foram exaltados, já se mostraram santos, já se mostraram pessoas religiosas. Essa é a recompensa deles. Consegue compreender, sim ou não? Continuando: mas tu, quando orares, entra no teu aposento
e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Não quer dizer que o teu pai não saiba dos seus anseios, mas a recompensa também não quer dizer que naquele momento você terá todas as respostas que você precisa, mas de uma coisa você saiba, vai te recompensar com a presença do Pai, com a intimidade do Pai. Você estará em relacionamento com o Pai, o Pai vai estar forjando o caráter dele em você, forjando a natureza dele em você, e você irá se desenvolver. Muitas pessoas são crentes na cabeça, cheio de informações de Deus, mas uma vida sem relacionamento com Deus. Crentes na cabeça, esse é o problema. Religiosos na cabeça, muita informação de Deus, mas pouca experiência com Deus. E experiência com Deus, não estou dizendo que estava morto e ressuscitou, que perdeu uma perna e Deus colou. Isso também pode ser grandes experiências com Deus, mas eu posso ter experiência com Deus sem ver nenhum milagre visível. Eu posso ter experiência com Deus sem ver nenhuma cura manifestar. Eu posso ter experiência com Deus sem sentir arrepio nenhum. Eu posso ter experiência com Deus sem derramar uma lágrima. Eu posso ter experiência com Deus porque Deus é real. Mas Deus está dizendo: feche a porta do seu quarto, se relacione comigo. Entrar no seu quarto é tomar uma decisão de sair da vida agitada. Entrar para o seu quarto é a atitude de deixar as coisas da vida. Nós deixamos tudo para honrar compromissos, mas muitas das vezes não deixamos compromissos para honrar a vida com Deus. A vida com Deus para muitas pessoas é o tempo que lhe sobra. Ele não abre mão dos seus afazeres, ele não abre mão das coisas. A renúncia hoje em dia é um ato de muito sacrifício e até impensável de muitos crentes. E aí sim, eles não entendem o que é a oração, eles não fazem uso da oração para se relacionar com Deus. É bem verdade que na nova aliança, a oração é orar sem cessar. Eu tenho que orar diariamente, sem cessar, em todo tempo. Eu ando às vezes falando com Deus, eu dirijo falando com Deus, eu vou ao banco, eu posso estar falando com Deus. Ótimo, orar sem cessar. Mas não esqueça, é preciso que você às vezes pare tudo, saia de cena, desligue o celular, saia das redes sociais, desligue a televisão, silencie o mundo e fique a sós com Deus. Você ora sem cessar, mas o sem cessar significa também entrar no seu quarto, sair de cena e ficar a sós com Deus. Quantas vezes você tem feito isso? Já se passaram 6 meses desse novo ano. Quantas vezes você ficou a sós com Deus? Você está acompanhado das pessoas que você ama, você está conectado a tudo, mas quantas vezes você ficou a sós com Deus? Tivemos o caso recente dos garotos da caverna, não é verdade? Eu fico olhando como que os religiosos são. Todo mundo orou, não é verdade? Ai, Deus respondeu a oração. Como eu tenho vontade de postar, da próxima vez que orarem, não esqueça de orar pelos moços que vai fazer o resgate, porque eles ficaram fora da oração, morreram, ou morreu. Deus ouviu só dos 12, e o rapaz que morreu. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas usam a oração como troca. As pessoas usam o clamor como troca. Estão me compreendendo, sim ou não? Não existe isso. Ah, mas o mundo inteiro ora assim, o mundo inteiro pensa assim. Mas a Bíblia não diz isso. Me lembro de uma frase de Lutero: um lugar pode chover milagres e curas, mas se não tiver a palavra verdadeira, aquele lugar é um lugar para não ser frequentado. E é a verdade, porque Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Da próxima vez, não esqueçam de orar pelos bombeiros que vão resgatar.
Da próxima vez, não esqueçam de orar pelos socorristas que vão ao resgate. Deus dá o livramento, sim, mas depois que acontece o milagre, todo mundo orou, todo mundo respondeu. Crente gosta de pegar carona e fazer tudo virar milagre, não é verdade? Estão entendendo a visão, sim ou não? Crente gosta de pegar carona e falar que tudo foi a resposta da oração dele. E quem é responsável pela morte do rapaz? Ninguém. Estão me compreendendo? Ninguém é responsável. Eu estou te ensinando como você se relaciona com a oração. Jesus está dizendo: quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente recompensará. Eu sempre gosto de frisar nessa passagem que você não leva qualquer um ao seu quarto, não é verdade? Pode chegar uma pessoa muito querida sua, mas você vai deixar no máximo ela na cozinha ou na sala. No seu quarto, poucas pessoas ali entram. Quem entra ali? Pessoas que você tem grande intimidade. É ou não é verdade? Jesus está dizendo: eu tenho que ter mais intimidade contigo do que qualquer outra pessoa. Por isso ele falou quarto, lugar de intimidade, lugar que não entra todo mundo. Jesus está dizendo: fique a sós comigo, deixe todos para ter um tempo comigo, para se relacionar comigo. Isso faz parte da oração sem cessar. Gostamos de falar: eu oro em todo tempo. Quando eu estou dirigindo, estou falando com Deus. Quando eu estou me alimentando, estou falando com Deus. Quando vou ao banco, estou falando com Deus. Glória a Deus. Usamos isso para dizer, justificar, porque não oramos 2, 3 horas de joelho. Ok? Muito bom, deve ser assim. Mas cadê o tempo a só? O entrar no quarto e sair de cena significa também orar sem cessar. Continuando. E orando, não useis de vãs repetições. Vamos falar comigo. E orando, não useis de vãs repetições. Amém? Olha o que diz: como os gentios que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Diga comigo: pelo muito falar, eu não serei ouvido. Percebe como que é a relação da oração? Tem gente que faz da oração o meio de petição, e pede, e pede, e pede. Quando você entende que Deus está dizendo, a oração é o meio de se relacionar comigo nas suas necessidades, nos seus anseios, a motivação para orar vai ser diferente. Você vai mudar a ótica da oração. Você não entra em oração para pedir, você entra em oração para se relacionar com Deus, que tem o controle de todas as coisas, do Deus que conhece todos os seus dias, do Deus que sabe de todos seus acertos, e sabe também de cada falha e pecado que você vai cometer até os últimos dias, até o último dia seu sobre a terra. Nenhum pecado seu é surpresa para Deus. Deus conhece todas as coisas. Diga para o teu vizinho: Deus conhece todas as quedas que você ainda terá. Aí eu te pergunto, ele sabendo de tudo isso, não era para ele negar, morrer na cruz por você? E por que mesmo ele sabendo que você iria pecar, mesmo ele sabendo que você na igreja ia sentir ódio, mesmo você na igreja iria julgar as pessoas, mesmo você na igreja tomando a ceia, iria pensar coisas erradas das pessoas, ia ter ódio no coração, por que ele ainda mesmo assim morreu por você? Sabe por quê? Porque ele te ama, e ele não se move porque você acerta ou porque você erra. Deus é imutável, o caráter dele não é variável. Deus é amor, entende?
E quando ele foi à cruz, através de Jesus, ele foi ali fazer um investimento de risco. Isso é investimento de risco. Investir em ser humano é investimento de risco. Mas mesmo assim, por amor, ele foi. Ele quer que você se relacione com ele. O que você precisa? Você está aqui hoje, certamente você tem algo a pedir a Deus. Mas não peça acreditando que ele não quer o teu bem. Não vá pedindo, imaginando que se eu não falar com Deus, se eu não suplicar, talvez ele não me atenda. Tem até várias mensagens de pregadores. Faça algo para chamar a atenção de Deus. Se você não chamar a atenção de Deus, Deus não vai olhar para você. Me parece que nós somos bons e Deus é ruim. A sensação que eu tenho quando eu ouço essas mensagens é que Deus não é tão bom assim. Mas quando eu oro, eu amoleço o coração dele e ele fala: tadinho, não aguento mais dizer não para ele. Ele chamou a minha atenção, subiu na árvore como Zaqueu. Oh, tadinho, tão pequenininho, mas subiu na árvore. Oh, tadinha da mulher no fluxo de sangue, tão fraquinha, mas foi no meio da multidão, rasgou a multidão. Eu vou abençoar ela. Olha o conceito religioso. O conceito religioso é que Deus não quer fazer, mas porque nós sofremos tanto, Deus olhou para nós e falou: ele merece. Eu não mereço nada. A única coisa que eu tenho certeza que eu mereço é o inferno. Mas por causa do sangue de Cristo, não por minha causa, por causa do sangue de Cristo, eu passo a merecer o céu. É o sangue de Cristo que me tira do inferno e me coloca no céu. Não são os meus atos. Os meus atos, por mais bom que sejam, é consequência de Deus em minha vida. Fomos chamados para praticar boas obras. Então, uma vez que eu tive um encontro com Cristo, todos os atos bondosos não são consequência de um pensamento humano, mas são consequência de Deus trabalhando o meu caráter diariamente. Estão me compreendendo, sim ou não? Sem Deus, a única coisa que eu merecia, a única coisa que o ser humano merece é o fogo eterno. Mas depois de Cristo, nós merecemos o céu por causa do sacrifício de Cristo. Então, a oração me leva a fazer o quê? Pai, eu necessito isso, mas eu estou diante de Ti nas minhas necessidades. Eu estou diante de Ti. Senhor, eu preciso da cura, mas eu estou diante de Ti, porque eu sei que Jesus já morreu para que eu fosse curado. Senhor, eu preciso do emprego, mas estou diante de Ti, porque eu sei que o Senhor supre todas as minhas necessidades. Eu sei que o Senhor é um Pai amoroso. Estão me compreendendo? Nas suas necessidades, se relacione com Deus. Digam glória a Deus. Versículo 8: não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Diga para o seu vizinho: o seu pai sabe o que você precisa antes que você peça. Amém? Então não use de vã repetições. Pare de ficar falando a mesma coisa com Deus. O teu pai sabe. Se relaciona com Ele crendo que Ele é Senhor absoluto. Amém? Depois como continua aí? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Para aqui um pouquinho. Jesus muda a oração do povo nesse momento. Aqui existe um marco. Neste momento, Jesus muda a forma de orar do seu povo. Antes disso, a oração iniciava assim: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse tipo de oração se referia ao quê? Era como se estivesse lembrando a Deus das alianças que Ele fez no passado. Deus de Abraão, primeira aliança com Abraão, de Isaque, de Jacó.
Deus de Israel. Consegue entender? É Deus que tinha aliança com o homem. Jesus diz: a partir de agora, se relacionam diferente com Deus através da oração. Portanto, orareis assim: Pai nosso. Não é mais o Deus deles, mas é o meu Pai, é o seu Pai, é o nosso Pai. Amém? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Governe a minha vida. Venha o teu reino. Venha os teus conceitos. Venha a sua constituição. Amém? Venha as suas leis. Venha a forma do Senhor pensar. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Comece agora aqui, Deus. Eu estou disponível. O que o Senhor quer para mim aí. Digam glória a Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A tua preocupação é com hoje, é com agora. Como será a minha vida amanhã? Se você confia num Deus soberano, o amanhã pertence a Ele, e Ele tem plano de paz para você. Viva agora. Agora você está do lado da pessoa que você está dentro da igreja. Viva este momento. Quando você estiver com a sua família no bosque, viva aquele momento. Quando estiver com a sua família na praia, viva aquele momento. Quando estiver com a sua família em casa, viva aquele momento. Jesus está dizendo: viva agora. Amém? Agora, o que está acontecendo? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Percebe? Relação com Deus, de intimidade nas nossas necessidades. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Se Deus é soberano, por que preciso orar? Porque eu tenho a oração como meio de relacionamento com Deus, e não como meio de convencimento a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Se põe de pé em nome de Jesus. Se põe de pé consciente que as suas necessidades fazem parte dos cuidados de Deus. Ele cuida de você. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Comece a falar com Deus. Comece a falar com teu Deus, se relacionar com Ele agora. Esse é o momento de você, se você entrou aqui pensando diferente a respeito da oração, que você agora, querido, pense como Deus, Ele quer que você pense. Este é o teu momento. Essa é a tua hora. Fale com teu Senhor agora. Diga: Pai, eu te dou graças, porque eu estou diante de ti, Senhor. E apesar das minhas necessidades, apesar dos meus anseios, apesar das minhas dores, apesar das lutas que enfrento, eu sei que o Senhor é bom. E eu estou diante de ti, Senhor, e quero dizer ao Senhor o que me aflige. Você pode falar com Deus o que te aflige. Você pode falar com Deus das suas necessidades. O esposo sabe o que a esposa quer falar, mesmo antes que ela fale. Mas ele, por amor, quer ouvi-la mesmo assim. O teu Deus sabe o que você precisa. O teu Deus sabe antes mesmo de você pedir. Mas Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir você mesmo assim. Ele quer te ouvir. Fale com Ele agora.
Fale com Ele. Isso. Se relaciona com o seu Deus agora. Diga: Pai, obrigado por eu me fazer entender que o Senhor quer se relacionar comigo. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero estar cada dia mais próximo de Ti. Oh, meu Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Senhor guiando os meus pensamentos. Eu preciso do Senhor governando os meus passos. Oh, meu Deus, eu quero que o Senhor me veja mesmo como ovelha, me trate mesmo como ovelha, porque eu me vejo assim, Senhor, como uma ovelha. Por mais sábio que eu seja, por mais inteligente que eu possa ser, por mais experiência de vida que eu possa ter, eu sou como uma ovelha. Eu sou míope, Senhor. Não consigo enxergar além. A minha visão vai até este momento. Eu não posso saber como será o amanhã. Eu não posso saber como será. Por isso, Senhor, eu quero que o Senhor trate mesmo de mim como ovelha. Ou seja, Senhor, o meu pastor, eu quero isso. Eu quero cada dia mais me relacionar contigo. Fale com teu Deus, fale com teu Senhor. Se envolva com teu Deus agora, querido. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Vamos aplaudir em nome de Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos, fiquem à vontade. Vamos passar para